Bom, retomando aí a segunda parte, que entrou uma ligação, cortou o vídeo, eu não vou fazer tudo de novo não, então vai ficar em duas partes. Então, nessa segunda parte, concluindo, eu vejo que esse momento para frente nós temos três opções. A melhor eu vou deixar por último, que é a que eu gostaria que acontecesse, e outras duas. O governo Bolsonaro agora dando a mão para o Centrão, dando espaço para o Centrão, podem acontecer duas coisas. Primeiro, ele ser um governo corrupto, de participação corrupta, e conseguir com isso, por conta de apoio no Congresso dessa participação, aprovar as pautas de reforma que precisam ser feitas, administrativa, tributária, marco regulatório do saneamento básico, novas regras e melhorias das regras da participação para a segurança jurídica do investimento internacional. Isso aí a gente vai ter um governo de coalizão de novo, com essas pautas aprovadas, e aí a gente tem um sucesso econômico, mesmo que dentro da roubalheira, e ele consegue terminar o governo e até se reeleger em 2022, mas sem mais essa taxação de governo honesto ou de nova política, né? A segunda opção é que, mesmo ele dando mão para o Centrão, aproveite essa facilidade e essa fragilidade que ele demonstrou agora com a queda do Moro, e com a queda do Mandetta, nem coloco da mesma forma, mas do Moro principalmente, o Centrão pedir mais e mais e mais, e ele não ter capacidade de dar isso tudo, até por falta de dinheiro, esse 1 trilhão e 200 bilhões de reais que foram injetados agora na economia com as medidas para anti-coronavírus, ele não conseguiu entregar, e o Centrão oportunamente se associar à esquerda, que é a mesma coisa, e de fato promoverem o impeachment do Bolsonaro e acabar com o governo rapidamente. Tá? Essas duas opções que vão acontecer inevitavelmente. A terceira via, que eu gostaria que acontecesse, porque está se provando a seguinte coisa: nem Jesus Cristo encarnado irá, com a sua maior possibilidade de honestidade, irá conseguir governar ou mudar o país com um regramento jurídico, legislativo, eleitoral que o Brasil tem hoje. Acho que a eleição do Bolsonaro está provando isso. Não que eu acho que ele é santo, mas eu acredito realmente na vontade de fazer diferente, principalmente de estar associado a uma série de generais muito honestos e importantes. Então, que a vontade de mudar existe, mas as condições não existem. Então, essa terceira via, para mim, seria o momento de se promover uma ruptura institucional de um governo civil apoiado pelos militares. A hora era essa, já no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão, dessa crise econômica que toda se avizinha e essa crise política que se instaurou, o momento é perfeito para entornar o caldo, chutar o balde e dar um reset geral. Deu? Nova Constituição, nova regra eleitoral, fechar Congresso, fechar Senado, acabar com o CNJ e acabar com o Supremo Tribunal Federal. E promover a reinstituição geral dessas coisas com o novo regramento. Eu não estou falando de ditadura, não estou falando de golpe militar. Eu estou falando de ruptura institucional de um governo civil apoiado pelos militares. Então, se escreve uma nova Constituição, seja lá como eles inventarem, com clube de notáveis, com eleição direta constituinte, sei lá. E institui-se um novo regramento de eleição direta, com voto distrital. Nenhuma democracia do mundo se desenvolve com voto legislativo proporcional igual ao nosso, onde você vota numa pessoa, elege outra, o tal do coeficiente eleitoral, a pessoa recebe 300, 500 mil votos, leva 4 candangos junto com ele, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe o que pensa, chega lá, faz uma movimentação parlamentar para aprovar essas porcarias e essas propostas inúteis que eles têm. Então o momento era esse. Eu gostaria muito que esse fosse o início de um novo ciclo. Ou seja, o início do fim do velho ciclo e o velho regramento que não deixa a gente sair desse labirinto que se chama democracia brasileira, onde
O voto não é livre, ele é obrigatório, então deveria ser livre. Só deveria votar quem se interessa por política e não de uma forma geral, em termos de voto desqualificado, onde as pessoas votam em cabresto ou do disse-me-disse. Então, tinha que ser só para quem se interessa em votar. Não botar quem não se interessa em votar, porque esse voto não interessa. Depois, o voto distrital, para que você pudesse aproximar o eleito do eleitor. O vereador, o deputado estadual ou federal, ele tem que fazer a candidatura dele prosperar dentro de uma área pequena da sociedade, com as pautas serem reguladas pela sociedade de forma próxima. O deputado federal, por exemplo, ele tem que fazer, do Rio de Janeiro, são 50 deputados, ele tem que fazer campanha numa região específica e batalhar por essa região, pelo estado do Rio, porque ele é deputado federal, mas por aquela região serrana que fosse. Aqui da região de Nova Friburgo, Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, pau, ali. Tem voto suficiente para fazer um deputado federal. E esse cara vai mandar verba o tempo inteiro para essa região, só. E aí a gente consegue cobrar dele, saber quem é o nosso deputado federal, que merda que ele está falando, que merda que ele está fazendo. Entendeu? Da mesma forma do vereador. Na cidade de Friburgo, você tem 7 distritos, você tem 20 e tantos vereadores. Vocês têm que ter um ou dois vereadores por distrito. Que aí o cara batalhava as coisas para cá, fazia campanha só no distrito do centro. Era mais barato, não precisa de financiamento público para isso, não precisa de muito dinheiro para isso. Ele tem que fazer campanha em uma redondeza mínima. Entendeu? E você sabe quem você cobra. Se tem buraco no centro, você vai lá e fala pro vereador, pô, vai tirar o buraco do centro? A escola do centro não está funcionando? Então você tem como cobrar. Hoje você não tem como cobrar ninguém. Você vota em alguém, esquece e acaba. Então, isso para mim é fundamental. Voto distrital. Se não mudar isso, se só mudasse isso, já estava bom. Se não mudasse nada o resto, mas mudasse só o voto distrital e solicitasse novas eleições para a Câmara, para o Senado, já estava bom pra caramba. Entendeu? Mas só vai acontecer isso de forma unilateral por uma ruptura democrática se não tiver o STF, né? Porque o STF nunca vai concordar com isso. Então tem que tirar esses caras de lá e fazer um novo regulamento de indicação do STF. Preferencialmente que só juízes de direito da terceira instância, pelo menos, ou da segunda instância para cima que seja, possam ser indicados. Não é possível que um advogado reprovado em 2 provas de magistratura estadual de São Paulo, como o Toffoli, seja ministro do Supremo, presidente do Supremo. Então, galera, minha opinião é essa. Eu não tô triste, mas não acho que ainda tem solução, mas não dentro da corrupção. Eu acho que eu não votei no Bolsonaro para ele fazer um governo aliado a corruptos. Não foi isso que eu votei. Realmente, se esse for o caminho do governo, eu paro de ter a esperança. Então, ainda prefiro uma ruptura institucional de pessoas honestas lutando por coisas honestas do que um governo dentro do Estado democrático de direito de mão dada com corrupto. Tá bom? Um abraço, galera. Até a próxima. Espero que não seja daqui a 1 ano e meio o próximo vídeo.